Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa vez um pastor perguntou a outro pastor: você tem um ministério para surdos na sua igreja? E o pastor respondeu: há momentos em que eu acho que toda a igreja precisa de um ministério para surdos, porque as pessoas da minha congregação simplesmente parecem que não me dão ouvidos. A queixa desse pastor era que na sua igreja havia muitos crentes que eram surdos espirituais. Eles até ouviam a palavra de Deus, mas eles não a escutavam. Porque de fato, irmãos, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir envolve captar os sons fisicamente, e escutar vai um pouco além. É ouvir com atenção para reter aquilo que você está ouvindo. Jesus, ele deu ênfase, ele falou muitas vezes, ele usou uma frase muitas vezes para destacar a necessidade de sermos bons ouvintes da palavra de Deus, ouvintes atentos da palavra. Quando ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ou seja, escutem atentamente. Aquilo que eu estou falando para vocês é de suma importância para a salvação de vocês. Então, deem ouvidos à minha palavra. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Não somente ouvir com os ouvidos físicos, mas ouvir com o coração aberto e receptivo. Essa é uma das advertências que encontramos na carta aos Hebreus. Hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os corações de vocês. Irmãos, embora nós não tenhamos certeza de quem foi o autor desta epístola, alguns dizem que foi o próprio Paulo, outros atribuem a Lucas e até a Apolo e tantos outros homens, não há uma certeza, mas o fato é que o Espírito Santo inspirou o homem que escreveu esta carta e a colocou na Bíblia, para que ela fosse lida e ouvida pelos cristãos de todos os séculos. A carta aos Hebreus é como se fosse um sermão que precisa ser escutado com atenção e coração aberto. Infelizmente, muitas pessoas evitam essa carta aos Hebreus, evitam ler, estudar essa carta, e consequentemente elas se privam de receber a riqueza, o precioso ensino que o Espírito Santo tem para nós neste livro. Alguns evitam a carta aos Hebreus porque temem as duras advertências que encontram nesta carta. Eles ficam desconfortáveis com essas advertências, porque se você ler essa carta atentamente, você vai perceber que há sérias advertências para que nós não nos desviemos do caminho do Senhor, porque havia um contexto de apostasia, de abandono da fé, e o escritor, querendo separar o joio do trigo, ele vai advertir, exortar a igreja para que não seja encontrado nela um coração incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Meus irmãos, outros também evitam este livro porque acham muito difícil as comparações aqui que são feitas, as relações que aqui é feita com a obra de Cristo e todos os rituais e cerimônias do Antigo Testamento. Você vai encontrar muitas citações do Antigo Testamento nessa carta. E as pessoas evitam porque acham meio complicado de se entender esse livro. É verdade que há algumas verdades profundas em Hebreus, mas a mensagem geral do livro é clara, é compreensível e é de grande proveito para o nosso crescimento no conhecimento de Jesus e da sua salvação. Irmãos, essa carta, ela enaltece a Cristo, ela exalta Jesus como um Salvador perfeito e completo, um Salvador que é suficiente para nos reconciliar com Deus. E essa carta, ela nos chama a viver pela fé em Cristo, perseverando na confiança nele, não abandonando essa confiança.
Eu queria destacar 4 aspectos desse livro, que é muito importante para o fortalecimento da nossa fé. Como eu disse, não vou me apegar a um texto específico, mas nós vamos caminhar em alguns versículos desta carta, para entender a sua importância para a edificação da igreja. Irmãos, a carta aos Hebreus é um livro cheio de comparações. Primeira coisa aqui que nós vamos observar. O autor, ele faz um abundante uso das escrituras aqui do Antigo Testamento para demonstrar a superioridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro sumo sacerdote, sobre todos os rituais, cerimônias, sacrifícios e leis do Antigo Testamento. E a intenção dele é exortar os seus ouvintes, que evidentemente eram de tradição judaica, que tinham abraçado o cristianismo, para que eles não voltassem às sombras, mas se contentassem unicamente com Cristo, porque ele é um Salvador perfeito e suficiente. Então, essa carta, ela mostra a superioridade de Cristo. Algumas palavras importantes nessa carta vai destacar isso. Primeiro, a palavra superior. Ela aparece aqui pelo menos umas 13 vezes neste livro para destacar a grandeza de Jesus, a suficiência dele em comparação com o sistema religioso do Antigo Testamento. O autor, ele vai começar dizendo, por exemplo, que Cristo, ele é superior aos anjos, né? Ele diz aqui, veja, ele é maior do que os anjos. Versículo 4, nós lemos sobre isso. Ele é superior aos anjos. Ele vai mostrar que, embora os anjos tivessem a sua importância no ministério da redenção, trazendo revelações da parte de Deus para o povo, servindo a igreja, eles estão abaixo de Cristo. Da mesma forma, o autor vai destacar aqui a superioridade de Cristo em relação a Moisés, que foi a figura mais importante do Antigo Testamento, o mediador da antiga aliança, aquele que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, caminhar com eles pelo deserto para introduzi-los na terra prometida. Um homem que fez muitas coisas por Israel, que recebeu a lei de Deus para o povo, que estabeleceu as cerimônias e os sacrifícios. Mas o autor vai dizer, a partir do capítulo 3, que Jesus é superior a Moisés. Ele é superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento, que tinham que cada vez de novo oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo. E Jesus, uma única vez, sem pecado algum, ofereceu o sacrifício perfeito e superior para trazer a salvação da igreja. Então o autor vai dizer que ele é, por exemplo, aquele que traz uma esperança superior, porque ele é o mediador de uma aliança superior, estabelecida em superiores promessas. Veja, por exemplo, no capítulo 8, versículo 6, quando ele diz assim, capítulo 8, versículo 6, agora com efeito obteve Jesus o ministério mais excelente, também pode ser traduzido aqui como melhor ou superior, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, ele supera tudo aquilo que foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento, que apontava para ele. Então, ele veio e estabeleceu uma aliança superior, baseada em superiores promessas. Mas note outra palavra, que ela vai aparecer nesse livro pelo menos 14 vezes, é o adjetivo perfeito, ou perfeita, ou a palavra perfeição. Essa palavra, ela aponta para Jesus como um Salvador pleno e capaz de conquistar uma salvação perfeita para todo aquele que deposita nele a sua confiança. Salvação esta, irmãos, perfeita, completa, que nunca poderia ser alcançada pelo sacerdócio levítico, que era repetitivo, que era sombra da perfeição que haveria de vir.
Nem mesmo o sangue de sacrifício dos animais poderia alcançar essa perfeita salvação. Jesus, o perfeito mediador, se entregou como oferta única pelo pecado. Com que propósito? Aperfeiçoar para sempre aqueles que estão sendo santificados. Veja Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Aqueles sacrifícios tinham o seu propósito, tinham o seu valor, mas eles em si mesmos não perdoavam pecados, não reconciliavam com Deus, mas Cristo sim, o qual era representado e apontado nestes sacrifícios. O verso 14, ao contrário do sacerdote levítico, que era repetitivo, verso 14 diz que Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Perceba, irmãos, que a intenção do escritor desse livro era contrastar o sistema da lei do Antigo Testamento com o ministério perfeito trazido e executado por Cristo. Ele estava deixando claro que todo o sistema religioso judaico, embora tenha sido estabelecido por Deus, tinha o seu lugar e teve o seu propósito no seu tempo, era temporário, não poderia trazer bênçãos superiores e eternas em si mesmos. Mas eles apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote perfeito, que haveria de ser o autor e o executor dessa perfeita salvação. Então, os bens superiores, a salvação perfeita, ela vem por meio de Cristo, em comparação às cerimônias, rituais, sacrifícios do Antigo Testamento. Mas ainda tem outra palavra que destaca, irmãos, a majestade, a grandeza, a perfeição da obra de Cristo. É a palavra eterno. Cristo, ele é o autor, e você pode ir acompanhando na sua Bíblia, no capítulo 5, verso 9, diz que ele é o autor de uma salvação eterna, que por meio da sua morte ele obteve eterna redenção. Versículo 12 do capítulo 9. Que ele compartilha com os crentes a promessa de uma herança eterna, que ninguém pode tirar de nós. No verso 1:8 diz que o trono dele é para sempre, que ele é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não somente a obra dele tem consequências eternas, mas ele próprio em si mesmo é um ser eterno, divino, glorioso em si mesmo. Portanto, ele pode trazer para nós essa eterna, perfeita e superior salvação. Como nós lemos aqui no verso 20 do capítulo 6, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É o Rei eterno, é o sacerdote eterno, que garante eterna salvação. Então, quando você combina essas três palavras, superior, perfeito, eterno, relacionando com a obra de Cristo em comparação com o Antigo Testamento, descobre que a obra de Jesus, ela proporciona para nós bênçãos superiores, melhores e eternas. O sistema religioso, sob a lei de Moisés, era imperfeito em si mesmo, no sentido de garantir essa perfeita salvação. Mas a obra de Cristo, irmãos, ela garantiu para nós uma salvação única, perfeita e eterna. Aqueles crentes para quem o autor escreveu precisavam guardar isso, precisavam se fundamentar nesta fé, nesta esperança, precisavam contentar-se com Cristo como seu Salvador perfeito e suficiente.
e fugir da tentação de retornar às sombras. Essa é a intenção do autor, ao destacar a superioridade e a majestade de Cristo, em comparação com todos os rituais e cerimônias do Antigo Testamento. Aqueles membros, aqueles crentes hebreus precisavam avaliar a preciosidade da fé deles em Cristo como superior às obras da lei. E era necessário, irmãos, o autor destacar a grandeza de Cristo aqui, porque alguns crentes estavam passando por momentos difíceis de perseguição, e muitos estavam sendo tentados a voltar atrás para a religião judaica. Lembre-se que o templo ainda estava de pé, quando esse livro foi escrito, por volta mais ou menos do ano 50 a 60, o templo não tinha sido destruído, vai ser destruído uns 10 anos depois. As cerimônias sacerdotais, os sacrifícios ainda estavam sendo realizados. E era fácil para aqueles crentes judeus que abraçaram ao cristianismo escapar da perseguição, voltando ao sistema antigo, porque os judeus ainda tinham um certo prestígio em relação aos cristãos, que sofriam mais perseguição, tanto dos próprios judeus, quanto dos romanos, do Império Romano. Então, nesse contexto de perseguição, eles estavam sendo seduzidos por falsos mestres com falsa doutrina, como a gente leu no capítulo 13, versículo 9. E muitos estavam correndo o risco de esquecer a verdadeira palavra de Deus pregada a eles, que exaltava a Cristo como Salvador suficiente, e voltar às sombras. Não era fácil, irmãos. Imagine você, ele vai até falar mais na frente, alguns deles estavam perdendo seus empregos, estavam sendo escanteados pelos próprios familiares, judeus que ainda não tinham crido em Cristo, que rejeitaram o cristianismo, desprezavam seus parentes, estavam tendo seus bens tomados, confiscados. Então, muitos deixaram de perseverar para não sofrer perseguição e estavam regredindo. Na verdade, irmãos, muitos ali estavam apostatando da fé. O capítulo 6 fala de muitos desses que conheceram o Evangelho, mas não abraçaram a Cristo verdadeiramente e estavam voltando às sombras. É como se o autor estivesse dizendo: aqueles que ainda estavam permanecendo fiéis, mas sendo tentados, vocês também vão voltar à antiga religião das sombras? Vão deixar de dar ouvidos ao Evangelho de Cristo? Vão deixar de avaliar as riquezas que vocês têm nele? Vão deixar de perceber que ele é um Salvador melhor e superior do que qualquer outra coisa que vocês podem receber a partir da lei de Moisés? Vão deixar essa salvação perfeita e completa para buscar a salvação pelas obras? O autor exalta a pessoa de Cristo aqui, a obra de Cristo, para que nos contentemos nele. Irmãos, quando você percebe que tudo o que tem em Cristo e por meio dele é superior, é melhor, é perfeito, você não deseja nada mais e ninguém mais do que o próprio Cristo. Você se contenta nas bênçãos eternas que ele garantiu para você mediante seu sacrifício e morte na cruz. Então esse é o primeiro aspecto dessa carta. A grandeza, a superioridade de Cristo como Salvador completo, suficiente, que cumpre todas as promessas de Deus e que traz salvação plena, perfeita para todo aquele que nele crê. Aquela salvação que nós ouvimos hoje pela manhã, ser liberto da condenação do inferno, ser novamente recebido no favor de Deus, entrar no céu para viver com o Senhor, você recebe unicamente fundamentado na fé em Cristo Jesus. Mas essa carta ela tem também um aspecto importante de exortação.
O versículo 22 é um dos versículos mais importantes também dessa carta, capítulo 13, verso 22, quando ele diz aqui, à igreja: rogo aos irmãos que suporteis a presente palavra de exortação. Ele está dizendo, suportem, recebam, se submetam a esta palavra de exortação. A palavra exortação aqui também poderia ser traduzida como encorajamento. Encorajamento. Nessa carta, irmãos, nós somos ordenados a encorajar uns aos outros diariamente. Principalmente quando há irmãos desanimados, querendo ficar pelo caminho, olhar para trás, abandonar a Cristo, precisam de encorajamento. Não é isso que ele diz no capítulo 13, aliás, no capítulo 3, verso 13, para a gente encorajar uns aos outros? Quando ele diz, né? Tenha cuidado para que você não tenha um coração incrédulo que vos afaste do Deus vivo, verso 12. Aí no 13 ele diz, capítulo 3, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajar uns aos outros. Consolar, fortalecer, animar uns aos outros. Primeiro, mostrando Cristo como Salvador completo, suficiente, perfeito. É o que o autor faz aqui. Como é que ele encoraja aqueles irmãos? Mostrando a preciosidade de Cristo. Mas também, irmãos, por meio de exortações diretas, específicas, por meio de dizer a verdade e confrontar o pecado. É o que ele faz nessa carta também. Por isso a palavra dele, suporte essa palavra de exortação. Tem algumas palavras duras que eu estou escrevendo para vocês, mas é para o bem de vocês. Ou seja, ele está querendo que nós ouçamos, na verdade, que nós escutemos a palavra de Deus. Como eu disse, Hebreus é como se fosse um sermão para ser ouvido atentamente. Porque ele começa dizendo, capítulo 1, Deus nos falou por meio do Filho. E lá no final, os capítulos 10 até o final é a parte mais exortativa da carta. Lá no final ele diz, no capítulo 12, verso 25, cuidado, para que nenhum de vocês rejeite aquele que fala. Percebem? Deus nos fala por meio do Filho. Cuidado para não rejeitar aquele que fala, para não tapar os seus ouvidos. Então, a exortação aqui, irmãos, o encorajamento, é para que nós não negligenciemos a palavra de Deus. É para que nós não duvidemos dessa palavra com o coração incrédulo. É para que nós não sejamos, como ele vai dizer, tardios para ouvir, lentos para ouvir. É para que nós não rebeldemente desprezemos a palavra de Deus, recusando-se ouvir aquele que fala. É assim que começa o afastamento do Senhor, da igreja, da comunhão dos santos. É quando você começa a mostrar desleixo com relação ao ouvir atentamente a palavra de Deus. E eles começaram a deixar de dar ouvidos à palavra dos apóstolos, para ouvir os falsos mestres, negligenciando a verdade, e portanto, pouco a pouco, eles estavam abandonando o Evangelho. Mas você percebe aqui a bondade, a misericórdia de Deus com aqueles cristãos hebreus. Porque o que é que Deus está fazendo? Percebendo que há membros abandonando a fé, percebendo que há crentes desanimados, percebendo que há pessoas dentro da igreja pensando em voltar atrás. O que é que Deus faz? Os deixa à sua própria sorte? Não. O Senhor fala, continua falando. O Senhor continua exortando. O Senhor continua encorajando com a sua palavra.
principalmente quando nós estamos falhando em dar ouvidos e em se submeter à sua verdade. Veja, você pode ler depois em casa o capítulo 12 dessa carta. É o capítulo que fala da disciplina do Senhor. E ali o Senhor, Ele está mostrando que Ele não vai permitir que os seus filhos desafiem a sua palavra e se revoltem contra Ele sem receber a devida punição, a devida disciplina. Uma disciplina que muitas vezes é dolorosa, mas ela expressa um ato do amor de Deus, irmãos, visando o arrependimento e a salvação do seu povo. Às vezes a exortação de Deus vem dessa forma, por meio da disciplina, uma disciplina pastoral, amorosa, buscando você, tirando você do caminho da perdição. Ele o faz para o nosso bem, na pregação, na visita pastoral. Ele usa as exortações, às vezes até duras exortações, para nos trazer de volta ao contentamento em Cristo, a alegria da fé em Jesus Cristo, nosso perfeito Salvador. Aqueles irmãos precisavam disso. Nós também precisamos cada vez de novo disso. Nós precisamos entender que temos um Salvador perfeito, suficiente, capaz de garantir tudo aquilo que nós necessitamos para o corpo e a alma. Nós precisamos, irmãos, sermos estimulados na fé, encorajados uns pelos outros, para que nenhum de nós regrida, mas cresça espiritualmente e na perseverança. Então essa carta, ela é também uma carta de exortação, de encorajamento. É necessário às vezes sermos chacoalhados, ouvir uma palavra mais forte, mais dura, porque o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e voltem a encontrar alegria no Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, essa carta também, ela é uma carta para fazermos uma avaliação pessoal da nossa fé. É um livro de autoexame também. Ele destaca a superioridade de Cristo, um Salvador perfeito. Ele traz uma palavra de exortação e encorajamento para que nenhum de vocês fique pelo caminho, mas ele também traz ele nos chama a um autoexame, a uma avaliação da nossa fé. Hebreus vai desafiar você a perguntar a si mesmo: em quem eu estou confiando? Qual é a minha segurança? O que Cristo representa para a minha vida? Será que eu estou fundamentado nele, na graça dele? Porque é isso que o autor espera, irmãos, que nós estejamos confirmados na graça de Deus. Um versículo importante aqui é o versículo 9 do capítulo 13. Veja, Hebreus 13, versículo 9. Ele diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Havia uma intenção desses falsos mestres de introduzir tradições, mandamentos ainda voltados para aquela dieta que havia no Antigo Testamento, as leis de alimentos, o que podia ou não podia comer. Ele está dizendo, não, isso não é o que vale, isso já se cumpriu em Cristo. O que importa é que você avalie a sua fé para ver se o seu coração está confirmado na graça. Ou seja, a palavra confirmado aqui, ela quer dizer solidamente fundamentado, firmemente
de pé. É a ideia, irmãos. Essa palavra traz a ideia de força, de confiabilidade, de permanência. Então, ele está dizendo aqui que você deve se fundamentar em Cristo, na graça de Deus, porque ele é um rei eterno e o reino dele é inabalável. Hebreus 12, 28. A esperança que ele oferece a você é uma esperança segura e eterna. Hebreus 6, 19. Então, sonde o seu coração, e isso é importante, não só porque estamos a uma semana de celebrar a Santa Ceia, mas é importante cada vez de novo estarmos avaliando a nossa fé, colocando a cabeça no travesseiro e sondando: será que eu tenho vivido pela fé em Cristo? Será que eu tenho perseverado na fé? Será que eu reconheço Ele como um Salvador único e suficiente? Porque não há segurança para quem apenas faz uma profissão de fé meramente verbal, mas nega a Cristo com as suas obras, vivendo na hipocrisia. Não há segurança para essas pessoas. Então essa carta, ela chama você e a mim para descobrir se realmente estamos fundamentados na graça de Jesus Cristo, contentes com o nosso Salvador. E o último aspecto que eu queria destacar é que essa carta, além de exaltar a pessoa de Cristo como um Salvador perfeito, além de trazer uma palavra de exortação, de encorajamento, além de chamar você a examinar o seu coração para saber se está confirmado na graça, ela também nos chama a olhar para o futuro glorioso que o Senhor está preparando para nós, a ansiar, ter uma expectativa segura daquilo que o Senhor tem para nós no porvir. Claro que a essência da carta é a glória de Cristo, mas há vários temas relacionados a isso, e um deles é o mundo vindouro e glorioso que o Senhor está preparando para nós, a pátria celestial para onde estamos peregrinando. Porque no capítulo 2, verso 5, o autor diz que ele também está falando sobre o mundo vindouro, aonde reinaremos com Cristo para sempre. Ele diz no verso 1, aliás, em Hebreus 1, 2, que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E no capítulo 9, verso 15, que Jesus compartilha conosco a promessa de uma herança eterna. Mas também nós temos aqui nessa carta, irmãos, aquele maravilhoso capítulo 11 de Hebreus, a galeria da fé, homens e mulheres de Deus que viveram e morreram pela fé, que tinham como expectativa a cidade celestial, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E dentre tantos homens e mulheres de Deus, ali a gente pode destacar, nesse sentido, Abraão e Moisés, dois personagens importantes na história do Antigo Testamento. E vamos perceber que Abraão e Moisés, irmãos, eles tinham essa expectativa da glória futura. Veja, aqueles homens e mulheres da fé retratados no capítulo 11, eles se apresentam como estrangeiros e peregrinos nesta terra, principalmente Abraão. Eles tinham eles viviam centralizados no mundo vindouro, como nós também devemos viver, ansiando a glória eterna. Isso não quer dizer que você agora vai, porque você está tão voltado para o céu, você agora vai desprezar os seus deveres e as suas vocações na terra. Não é nada disso. Claro, você não deve viver apegado às coisas deste mundo a ponto de deixar de ansiar pelas coisas celestiais, mas você tem que cumprir o seu propósito, a sua vocação, mas sempre lembrando e buscando as coisas do alto, aonde Cristo vive.
Pense em Abraão e Ló. Veja o contraste entre esses dois homens, o tio e o sobrinho, que viviam juntos por um tempo e prosperaram juntos nessa terra. Abraão era um homem rico, irmãos. Abraão, ele poderia ter vivido num lugar, numa casa luxuosa, em qualquer lugar que ele escolhesse. Mas Abraão era, antes de tudo, um servo de Deus, que viveu pela fé, e se considerava um estrangeiro e peregrino neste mundo, a ponto de viver em tendas, porque ele podia desarmar essas tendas e ir para outro lugar, onde Deus estava mandando ele ir. E é o que ele faz. Ele era desprendido das coisas deste mundo. Lembra do episódio em que Ló escolhe, que Abraão, que era o chefe, né, o patriarca, Abraão coloca na mão de Ló: escolha para onde você quiser ir, para onde você vai, e eu vou para o outro lado. E Ló cobiçou as campinas de Sodoma e Gomorra, uma região próspera, frutífera, mas que era um lugar de muita perversidade e violência. Ló escolheu abandonar a vida de peregrino para viver na perversa cidade de Sodoma com a sua família. E nós sabemos, né, o resultado disso. Parece que Ló estava mais seguro, assentado no lugar, enquanto Abraão não sabia para onde ir. Aparentemente é isso. Na verdade, irmãos, Ló, ele se tornou um prisioneiro em sua própria terra. Tanto é que Abraão, pelo poder de Deus e com poucos homens, foi lá libertar Ló em um determinado momento. Em vez de atender à advertência de Deus, em vez de se contentar em viver como um peregrino e ansiar pela pátria celestial, Ló voltou para aquela cidade. Quase perdeu tudo. Perdeu a esposa, perdeu os seus bens, teve aquele episódio trágico com suas filhas. Ele foi um homem salvo, irmãos, porque 2 Pedro vai falar sobre ele. Foi um homem salvo. Mas por algum tempo ele foi tentado a confiar nas coisas deste mundo e deixar de ansiar pelas coisas de Deus, as coisas do alto. Nós recebemos uma promessa de uma recompensa futura. Então, da mesma forma que Abraão, nós devemos viver como peregrinos, irmãos, ansiando pela pátria celestial, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que é que Hebreus 11:10 fala de Abraão? Que ele esperava uma cidade superior. Novamente, destacando essa palavra, superior, melhor, mais excelente. Fazendo aqui um contraste com a Canaã terrena e a Canaã celestial. A Canaã terrena foi tomada do povo de Deus várias vezes, mas essa terra que Deus tem para nós, ou melhor dizendo, esse novo céu e essa nova terra, ninguém pode tirar de nós. Moisés mostrou um entendimento parecido, quando disse que ele abandonou os tesouros e prazeres do Egito, as coisas passageiras do mundo, porque ansiava pelo galardão, a Canaã celestial. E porque eles viviam nessa expectativa, irmãos, eles puderam viver no mundo sem se apegar ao mundo, mas buscando as coisas do alto, aonde Cristo vive. Meus amados irmãos, aqui nós podemos contemplar Cristo, a mesma atitude que levou o Senhor Jesus a enfrentar a dolorosa e vergonhosa agonia da cruz. Veja Hebreus 12, versículo 2. O que é que o texto fala acerca de Cristo? Por que o Senhor enfrentou o sofrimento? Olha só, irmãos. Aqui nós somos chamados a olhar para Cristo, para perseverar na fé, a correr a corrida da fé com perseverança. Olhando, Hebreus 12, 2. Atentamente para Cristo, autor e consumador da fé,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está aonde? Assentado à destra do trono de Deus. Sofrimento que leva à glória. O problema é que alguns crentes hebreus estavam querendo evitar o sofrimento e estavam perdendo também a glória. Cristo, a redenção eterna que Ele está preparando para aqueles que o amam. Então a ênfase do autor é: não viva, para você e para mim hoje não viva por aquilo que o mundo promete a você. Viva pelo que Deus promete a você aqui e no futuro. Seja um estrangeiro e peregrino nessa terra estranha. E ande pela fé e não pela vista. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Eu queria ainda terminar dizendo, irmãos, lembrando a você, quem é Cristo e o que você tem nele, a partir do ensino dessa epístola. Cristo, ele é chamado aqui como o grande sumo sacerdote e o grande pastor das ovelhas. E veja que duas passagens nós temos aqui. Por que eu tenho que me contentar em Cristo? Por que eu tenho que viver pela fé no Filho de Deus, mesmo enfrentando lutas e perseguições? Por que eu não devo voltar atrás? Aqui diz, irmãos, Hebreus 4, 14 a 16, tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo, sumo sacerdote, que intercede por nós à direita de Deus, se compadece de nós, das nossas fraquezas, enquanto aqui peregrinamos. E podemos recorrer ao seu trono, clamar, suplicar pela sua misericórdia, para alcançar socorro na ocasião necessária. Mas diz mais, ele é o grande pastor das ovelhas, Hebreus 13, e eu quero terminar com isso, Hebreus 13, 20 e 21. Veja como o autor termina essa carta com uma palavra preciosa de encorajamento. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Grande pastor das ovelhas, é aquele que nos aperfeiçoa, é aquele que nos capacita para a santificação e para fazer a vontade de Deus. É o autor e o consumador da nossa fé, que começou a boa obra em nós e que vai terminá-la no dia dele mesmo, o dia de Cristo Jesus. Que você e eu possamos, durante a nossa passageira peregrinação deste mundo, rumo ao céu, descansar na perfeita obra redentora de Cristo e ouvir de bom grado e bom coração, escutar mesmo as exortações, os encorajamentos que vêm até nós da palavra de Deus, para que possamos perseverar, irmãos, mantendo os nossos olhos fixados na pessoa bendita de Cristo e naquilo que Ele está preparando para nós, o novo céu e a nova terra. É somente assim
que nós podemos desfrutar da plena e eterna redenção no porvir. Guarde a sua fé, não abandone a sua confiança, como o autor diz aqui, porque ela tem uma grande recompensa. Amém. Amém.